E se a história do Harry Potter, que a gente conhece, fosse completamente diferente? E se a infância dele não fosse só de negligência, mas de terror de verdade? É isso que a gente vai ver aqui. Como uma única mudança no comecinho da vida dele cria um herói totalmente novo, forjado em um ambiente, bem, muito mais sombrio. Essa frase é basicamente a chave que vira o mundo do Harry Potter de cabeça para baixo. Não é sobre ele ser só mal amado ou esquecido no armário. Não. A história aqui começa com abuso. Abuso de verdade, sistemático. E é essa ideia que muda absolutamente tudo. Tá, mas como é que isso acontece na prática? A infância do Harry, nessa versão, não é só triste. É um ciclo de violência sem fim. E isso acaba se tornando a coisa mais importante na vida dele, sabe? A força que define quem ele é, muito antes ele ter qualquer ideia de que existe magia no mundo. Logo de cara, a história já deixa o clima bem pesado. A dor é constante. A gente tá falando de costela quebrada, marca de cinto, esse tipo de coisa, sabe? Isso vira o normal pra ele. E é claro que isso molda completamente o jeito que ele vê o mundo. E o que se aprende com uma infância dessas? Bom, é aqui que a gente vê as lições duríssimas, que fazem o Harry aprender a contar só com ele mesmo. Cada coisa ruim que acontece ensina pra ele em quem não confiar e vai cimentando a ideia de que, no fim das contas, ele tá sozinho no mundo. Olha que interessante essa linha do tempo. Ela mostra direitinho como a confiança do Harry vai sendo destruída pouco a pouco. Com 5 anos, ele acha que a culpa é dele. Com 6, já fica confuso, porque apanha por algo que o primo fez. Aos 7, a própria magia dele vira motivo para mais sofrimento. E aí, com 8 anos, ele simplesmente se fecha. Vira o robô. É o jeito dele de sobreviver. Esse momento aqui é crucial. O Harry apanha por uma coisa que o Duda fez e ele comete o erro de perguntar por quê. A resposta do tio? Uma surra de cinto, a primeira de muitas. A lição foi aprendida da pior forma possível. Ficar quieto é mais seguro. Perguntar as coisas só traz mais dor. E a coisa fica ainda pior. Com as costelas quebradas, ele reza, pedindo ajuda ou até pra morrer. E no dia seguinte, ele acorda curado. Um milagre. Por um segundo ele tem esperança. Mas o tio vê aquilo não como um alívio, mas como esquisitice e quebra as costelas dele de novo, de propósito. Qualquer pingo de fé que ele pudesse ter em algo maior acaba ali, naquele momento. Aqui é onde a última esperança vai embora. Ele tenta pedir ajuda para uma professora na escola. Ela não acredita muito. E o resultado? O tio descobre e ameaça matar ele. A lição final é essa. Ele está por conta própria. Nenhum adulto vai ajudar. Ninguém vai salvar ele. E aí vem a grande virada. O que acontece quando alguém que não tem absolutamente ninguém descobre que tem poder? É aqui que a história muda da água para o vinho. O Harry deixa de ser só uma vítima da magia dele e começa a usar essa magia como uma ferramenta para sobreviver. E olha só essa mudança na prática. A primeira vez que ele se curou foi sem querer, um acidente que só trouxe mais dor. Mas depois, ele lembra daquilo e tenta fazer de novo, só que de propósito. Ele pega aquilo que era motivo de punição e transforma numa ferramenta. Ele aprende a se curar. E essa frase vira o mantra dele. A ideia não é mais fugir da dor, mas aguentar. Porque ele sabe que tem o poder de se recuperar depois. A dor vira parte da vida, sim, mas ele não vai deixar que ela defina quem ele é. É aí que nasce um sobrevivente, não mais uma vítima. Mesmo estando tão sozinho, a história traz uma coisa nova. O Harry encontra pessoas que, de um jeito muito particular, entendem o mundo dele. Ele cria uma conexão que não tem a ver com magia ou com o destino, mas com ter passado pelas mesmas coisas, com sofrimento e com força para aguentar. É aí que a gente conhece o Jack, um garoto que olha pro Harry e sabe exatamente o que tá acontecendo, porque ele passa pela mesma coisa em casa. E a Ro, a irmã dele, que também carrega uma tristeza profunda. A ligação entre os três é imediata. É uma daquelas coisas que não precisa de palavras, sabe? Eles se entendem. Pela primeira vez na vida, o Harry tem com quem conversar, com quem ser um pouco mais sincero. E essa amizade muda tudo. De repente, ele não tá mais só lutando pra sobreviver. Ele tem alguém pra proteger. Ele tem um motivo pra lutar que vai além dele mesmo. E essa lealdade toda acaba levando a um momento que não tinha como evitar. O segredo dele vaza. E isso força o Harry a explorar o tamanho real do poder que ele tem. Só que dessa vez ele não tá mais sozinho. Ele tem os amigos pra ajudar. A cena é super rápida. Um carro vindo com tudo, a Ro bem na frente. Sem nem pensar, o Harry usa a mente e puxa ela pra longe do perigo. Depois disso,
não tinha mais como esconder. Ele teve que contar o segredo dele para as únicas pessoas no mundo em que ele confiava. E a reação do Jack é sensacional. Em vez de ficar com medo, ele fica maravilhado. Ele lembra dos livros de fantasia que ele lê e começa a perguntar: Ei, você consegue fazer uma bola de fogo que nem o Gandalf? Isso muda tudo. O que era um segredo assustador vira um jogo, uma descoberta, um desafio. E o resultado? Depois de 2 anos treinando todo dia, é inacreditável. Esse não é o Harry que a gente conhece. Antes mesmo de pensar em receber uma carta de Hogwarts, ele já domina a telecinese, controla fogo e gelo, fica invisível e até consegue ler pensamentos. Ele ficou absurdamente poderoso, sozinho. Mas para que todo esse poder? A gente poderia pensar que é para vingança, né? Mas não. Todo esse treino, toda essa prática tem um objetivo só: um plano de fuga. Um plano muito bem pensado que mostra uma cabeça, uma maturidade que não é normal para a idade dele. E essa frase aqui resume perfeitamente como ele pensa. Ele não é um garoto impulsivo. Ele sabe que se errar, o preço é a vida dele. Falhar não é uma opção. Então, ele espera. Ele treina. Ele planeja com uma paciência de quem passou anos aprendendo a sobreviver. O plano é até simples, mas mostra muita determinação. Primeiro, entender o que ele consegue fazer. Segundo, ficar cada vez mais forte. Terceiro, esperar a hora certa. E o quarto passo, talvez o mais importante de todos, ele não vai fugir sozinho. Ele vai levar os amigos junto. E é nesse ponto que a introdução da história termina. A gente não tem um menino assustado no armário esperando uma carta chegar. O que a gente tem é um jovem poderoso que sabe se virar, prestes a colocar em prática o próprio plano para ser livre. E ele nem imagina que existe um mundo mágico inteiro esperando por ele. E essa é a grande pergunta que essa história alternativa deixa no ar. Quando o escolhido tem a chance de escolher o próprio destino, o que acontece? Ao dar para o Harry o poder de traçar o próprio caminho, muito antes de qualquer Dumbledore ou Voldemort aparecer, a história faz a gente repensar tudo que a gente achava que sabia sobre o menino que sobreviveu.